O devocional de hoje vai falar um pouquinho sobre os tipos de cristãos que nós somos, né? Como que a gente se posiciona em relação a isso. E para entender isso, a Bíblia dá alguns exemplos de interações de Cristo com as figueiras, às vezes de forma direta, às vezes de forma indireta, mas isso mostra um pouquinho de como ele enxerga a forma como a gente se posiciona, né? Antes de explicar, de ler a passagem, é bom a gente entender como que funciona o crescimento de uma figueira. A figueira, ela é uma árvore que com desenvolvimento diferente. Primeiro, ela dá os frutos e em seguida ela vai florescer. É o processo inverso de uma árvore normal. E a figueira, independente da condição que ela tiver, se o solo for muito árido, se o clima for muito seco, se ela for nutrida corretamente, ela consegue desenvolver. Então, o que acontece nessas interações da Bíblia? Em Marcos, livro de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14. No outro dia de manhã, quando saíam de Betânia, Jesus sentiu fome. A pouca distância do caminho, notou uma figueira cheia de folhas e por isso foi ver se podia achar figos nela. Mas não, só havia folhas, porque ainda era muito cedo para o tempo dos frutos. Aqui é importante a gente entender que era cedo para o tempo dos frutos de outras folhas, de outras árvores. Se ela já tinha folhas, é porque ela já deveria ter figo. Então Jesus disse à árvore: você nunca mais dará frutos outra vez. A figueira secou e os discípulos viram e ouviram. O que a gente consegue entender disso? Jesus amaldiçoou uma árvore que estava aparentando oferecer algo que ela não tinha para oferecer. Ela estava enganando à vista as pessoas que nela poderiam se alimentar, né? Era uma árvore que estava vivendo de aparência. Ela aparentava ser uma árvore frutífera e ela não tinha fruto nenhum. Em seguida a gente vê no livro de Lucas, capítulo 13, no versículo 6 ao 9, diz assim: então ele fez essa comparação. Um homem plantou uma figueira em seu pomar e veio muitas vezes ver se podia achar algum fruto nela. Porém, nunca havia nada. Finalmente, ele disse ao chacareiro que cortasse a árvore. Já esperei 3 anos e não apareceu um único figo. Disse ele, Então o chacareiro disse: por que me incomodar com ela? Pois está ocupando o lugar que podemos usar para outra coisa. Dá-lhe mais uma oportunidade. Deixa mais um ano e eu darei atenção especial a ela, colocando bastante adubo ao seu redor. Se conseguirmos figos no próximo ano, muito bem. Se não, eu mesmo a cortarei. O que ele está dizendo aí é que em determinado momento ele vai ter que tomar uma decisão de cortar aquela figueira ou não, de manter ou cortar. E isso vai acontecer com todos nós. Vai chegar um determinado momento, no dia do nosso julgamento, em que vai ser tomada uma decisão baseada no que já aconteceu. Não dá mais para mudar o resultado. E baseado no que aconteceu vai ser decidido se nós seremos descartados ou não. Mas o importante é que o cuidador daquela chácara, que no caso é Cristo, ele fala: não, independente das condições, independente do que essa figueira está fazendo, deixa eu tentar alimentar ela um pouco mais, deixa eu tentar nutrir ela um pouco mais para ver se ela consegue prosperar, né? E por último, a gente tem um exemplo de Zaqueu, na passagem que fala sobre Zaqueu, em Lucas 19, versículo 4. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, porém era muito baixo e não podia olhar por cima do povo. Por isso, ele correu na frente e subiu em um pé de sicômoro, que é um tipo de figueira, ao lado da estrada para ver dali. Então, Zaqueu vê a oportunidade e ele se apoia no pé de sicômoro para poder enxergar Jesus, para poder ter um encontro com Jesus, né? Então, o que a gente consegue tirar disso? Em primeiro, a gente entende que o cristão que vive de aparência, ele vai ser descartado. O cristão que
que ele só quer ser cristão superficialmente, ele não é de fato cristão. Então, no momento que for necessário, no momento que for medido, isso ele vai ser descartado. No segundo exemplo, a gente entende que não importam as condições, não importa se o solo é muito árido, se o clima é muito seco, se não está sendo nutrido da forma que deveria, a figueira ela é capaz de florescer, ela é capaz de prosperar, né? Ela é capaz de se tornar uma árvore que alimente outros. Nesse caso, a gente tem que entender que a figueira, independente das condições da figueira, independente das nossas condições, a gente que vai fazer a nossa realidade, né? Porque a realidade ela é um resultado do nosso ambiente mais as nossas escolhas. E se a gente não fizer isso, o resultado final é o mesmo. Nós não seremos salvos no final das contas. E a gente precisa também encarar o fato de que a fé ela não é determinada pelas condições que a gente vive. Muito pelo contrário. Quanto piores as condições, maiores tem que ser a nossa fé. Então, se a gente está esperando melhorar as nossas condições para ter mais fé, não é assim que a gente vai ser provado. A gente vai ser provado através das adversidades e da nossa perseverança, da nossa resiliência na palavra. E por último, nessa passagem de Zaqueu, a gente vê o seguinte: a figueira não é o personagem principal ali. O personagem principal, na verdade, ela não é o personagem principal nem o personagem secundário, porque era uma interação entre Cristo, Zaqueu e a figueira. O sicômoro está ali só como apoio. Em diversos momentos, nós não teremos o protagonismo nessa história. Nós seremos apenas um apoio para que alguém consiga ter esse encontro com Jesus. Nós seremos o solo que alguém pisa, nós seremos o sal que dá o sabor ou a luz que ilumina para que alguém veja. Então, independente da figueira que você entenda que você se baseie na palavra, se baseie nos ensinamentos para que você possa ou dar frutos, ou perseverar em condições adversas, ou simplesmente ser um apoio para alguém que precisa desse encontro com Cristo.